Olá, Conseguimos. Tudo bem? consegui. Tudo Boa bom? tarde, boa tarde. Enfim, Boa hoje a gente está retomando aí novamente as lives com os candidatos a vereador do Rio. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a candidata Nice Carvalho, do PSC. Enfermeira Nice. Tudo bom, Nice? Boa tarde, Tudo bem-vinda. ótimo, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. A gente também agradece. E já de antemão eu quero te perguntar, você vem aí de um trabalho grande na área da saúde, Sim, né? Foi gestora durante algum tempo, vem desenvolveu algumas atividades dentro do serviço de presídios, né? Da penitenciário. cidade, do estado penitenciário. E aí queria te perguntar, primeiramente, por que o desejo de vir candidata a vereadora? É a sua primeira candidatura, né? O que que te Sim. motivou? O que que te inspirou? O que que despertou esse desejo de você vir candidata? Bom, a pandemia, a própria pandemia na vida da gente, enquanto enfermeira, profissional de saúde, foi uma coisa assim pavorosa. Os profissionais de saúde, na verdade, dentro do município, até próprio dentro do Estado, porque quando a gente fala em responsabilidade, a gente fala uma tríade, né? A gente Sim. fala município, a gente fala o Estado, a gente fala também o órgão federal, em que eu também fazia uma coordenação de saúde, que seria no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. Então, eu acho que faltou uma comunicação dessas estruturas para poder melhorar a saúde e poder salvar a vida da população. E com isso, a área técnica, ela ficou, só tem uma palavra, indignada com o que nós passamos. Porque muitas vezes nós saímos de casa para trabalhar sem saber se a gente voltaria para nossa família, se a gente ia rever nossos filhos, nossos pais. E a minha indignação e o meu poder de representatividade fez com que eu me encorajasse para tentar melhorar a saúde no município do Rio de Janeiro, já que eu senti isso na pele, né? Não é por anos e anos e anos. Então eu acho que a gente tem que melhorar muito a saúde, começando a falar sobre os profissionais, os servidores que são de excelência, que deram a sua vida à frente dessa pandemia. E assim, o Rio de Janeiro, a cidade já vem, a pandemia acho que ela só colocou na vitrine, né? Deu mais visibilidade a um problema que a gente já vem sofrendo há bastante tempo, né? Dentro do município a gente tem as clínicas da família que não funcionam, né? A falta de medicamento, enfim, um descaso com as unidades, né? Hospitalares, problema de creche. E essa pandemia acho que só acelerou esse processo de desgaste, acentuou, a gente perdeu muitos, né, muitos cidadãos, e a gente vem de fato ainda atravessando uma problemática, né? Todo dia a gente da imprensa vem mostrando aí a dificuldade dos profissionais, assim como você, os profissionais de classe que vem sofrendo assim no dia a dia, né? Além do desgaste emocional, tem o desgaste ainda do trabalho pela falta de equipamento, pela escassez das coisas. E isso vai ser um ponto se eleita for, né? Suponhamos que você seja eleita aí a uma cadeira da Câmara, vai ser um dos pontos no qual você vai se desdobrar para poder, de fato, a gente voltar a ter uma saúde de excelência ou um pouco mais de dignidade, né, para as pessoas que batem lá na Eu porta falo que das UPAs, né? a dignidade é um processo natural de evolução do ser humano, né? E a pandemia ela veio para trazer uma melhor reflexão, né? Uma reflexão do que a gente não precisa no município do Rio de Janeiro, que é falta de gestão. Quando a gente fala em Covid-19, que o Covid-19 ele continua aí, tá? A gente tem que ter as precauções, ele continua aí. Só que tem as doenças crônicas e ninguém viu. Quantas pessoas morreram por conta das doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, doença de Alzheimer. E nós não tivemos, dentro do município, nenhum indicador de óbito dessas doenças. As subnotificações foi algo assim que a população ficou muito confusa. A população não sabia se ficava em casa, se ia para o hospital. Nós tivemos ministro da Saúde transitório, nós tivemos informações, hora do município, hora do estado.
desencontrados, a gente não tinha um indicador que falava vamos seguir por aqui, que o Brasil vai conseguir sair dessa pandemia. Não, não vai. O mundo inteiro passa por isso. A gente tem que entender que não só o Brasil. E o que mais me espanta nessa jornada de doenças é que nós não tivemos um protocolo mundial da doença. Nós estamos falando do Covid-19, a mesma doença que dá no Brasil, que dá em Portugal, que dá na Espanha. E por que não se estudou uma cura em coletividade? Realmente é uma doideira. Cada país resolveu fazer a seu modo científico. De 3 em 3 horas se faz um novo estudo científico. Por que esses cientistas não se unificaram e buscaram a cura mundial? Então é isso que eu me pergunto. E com esta dúvida, a gente perde amigos, a gente perde parentes, a gente perde profissionais de saúde que se dedicaram 20 anos para os cuidados, perdendo para o Covid. É muito triste. Eu nunca fiz política partidária. Eu sou uma enfermeira que eu tenho anos de gestão, eu sou instrumentadora cardíaca também, nunca quis participar. Mas chega uma hora que vem o chamado. Você não pode ficar olhando para o lado direito, para o lado esquerdo e esperar o que vai acontecer com a população. E não só as doenças, a gente fala em educação, a gente fala em cultura, a gente fala em tantos... e se agregam ao mesmo tempo. A saúde com a educação. Se você pegar hoje um paciente com doença crônica hipertenso, para onde ele vai? Me diz, se tiver um pico hipertensivo, aonde ele vai ser atendido? Será que ele vai entrar no hospital municipal, que a gente ainda tem um índice de Covid? O que ele vai fazer? Ele vai ser devolvido para o seu lar? Então é isso que é a minha pergunta. Então a gente precisa de uma representatividade, a gente precisa de gestão. E eu te falo mais, nem sempre a gestão ela é feita com dinheiro público. Você pode montar ações de saúde sem dinheiro público. Foi exatamente o que eu fiz no sistema penitenciário. Eu fiz uma gestão de 1 ano e 8 meses sem nenhum tipo de verba. Eu fiz em ações. Eu fiz trazendo o servidor para mim e mostrando a importância que ele tem e a responsabilidade perante a população, seja qual for. Porque eu falo que um enfermeiro de verdade, ele cuida e um juiz julga. Então não somos nós com a nossa mão pesada que vamos julgar. A tuberculose é a maior doença do sistema penitenciário e eu provo que ela entra no sistema, ela não é do sistema, porque os livres não se cuidam. E quando cai dentro do sistema penitenciário, a gente tem uma cobrança do Ministério Público e aí começa a nossa façanha em conseguir a cura, o diagnóstico. Então eu falo, a gente precisa refletir. Eu espero que esse Covid-19, a gente reflita o que está acontecendo com a população e a população busque representatividade, porque senão a gente tem uma doença hoje em 2020, em 2021 vamos ter outra, em 2022 vamos ter mais uma e a gente não vai sair dessa. Você tocou num ponto importante que todo mundo agora parece que morre só de Covid, né? Então, diabetes, hipertensão, outras doenças ficam aí e acaba não entrando nas estatísticas, o Ministério da Saúde não fala. E nessa experiência que você teve de gestão penitenciária, aqueles protocolos todos agora para o preso poder entrar, quando ele entra no presídio, queria que você explicasse um pouquinho desse sistema de gestão que você criou, desses protocolos, dessas políticas públicas, na verdade, né, da área da saúde. Eu falo que é a pura gestão, né? A pura consciência que você tem o dever de prover saúde. Eu falo para você que é muito possível você gerir, muitas vezes, sem dinheiro público, né? Às vezes o dinheiro público até atrapalha o teu desenvolver nas suas ações. Hoje o sistema penitenciário ele está totalmente modificado. Eu fiz um projeto de porta de entrada, onde o interno, o privado de liberdade, quando ele é dentro do sistema penitenciário, ele é testado. Ele testa sífilis, ele testa HIV. Se ele tiver na entrevista de enfermagem algum sintoma de tuberculose, ele já faz a prova de escarro para ver se ele tem a tuberculose, ele faz a hepatite e em tempo real, é um teste rápido, em tempo real, ele sabe o resultado dele. Então, nós criamos um sistema por e-mail que, quando é positivado, o enfermeiro sinaliza no banco de dados
penitenciário, já sai o alerta para os programas para o Hospital Sanatório Penal, que é onde tem médico, que ele vai fazer o diagnóstico e a cura, ou o programa vai até o sistema penitenciário com as drogas, por exemplo, os remédios para o HIV, o tratamento. Então, hoje o sistema, a gente está amarrado ali, existe a doença? Existe a doença, mas tem que existir o diagnóstico e tem que existir a cura. E para isso a gente não precisa de dinheiro público, a gente precisa de profissionais de ponta, que sejam incentivados, que sejam capacitados e que sejam amados pela estrutura, que é o município ou o Estado, que eles precisam mostrar que o papel de grande importância que ele tem frente a essa população do Rio de Janeiro. Alguém está falando ali, a Daniele Poti. Pois é, acho que a depressão é um ponto assim, muito forte pós-Covid. Hoje, né? É. Eu acho que a gente vai ter casos, assim, inúmeros casos em depressão, a gente já está tendo, né? A gente está tendo o próprio confinamento, né? Muito complicado. O Covid, como eu falei, a população ela não sabia para que lado ia. Você vai fazer isolamento? Acho que ainda não sabe, né, Nice? Acho que ainda não sabe, né? Acho que ainda não sabe, né? O que tem que fazer. Abre e fecha o comércio, uma hora libera até 10 horas da noite, outra hora libera até 2 horas da manhã. Eu acho que os idosos também são uma boa parte da população muito afetada, porque com essa questão da depressão, que além das sequelas, que é uma doença ainda que pouco se conhece, vem a questão do isolamento, as sequelas que a doença traz, e a falta de conhecimento, eu acho que provoca cada vez mais, principalmente nos idosos, que pouco falam, né, sobre isso, né? Eu falo assim que os idosos, né, até pela idade, às vezes eles não têm contato com o mundo real, que eu falo de uma internet, de um Facebook, ele vai pela mídia de televisão. Então é muito confuso. Você imagina a gente que tem um maior esclarecimento, que tem acesso ao Instagram, ao Facebook, a um jornal, a gente já fica perdido, a gente não sabe para onde correr. As estatísticas são diversas, né? A gente vê, isola, faz lockdown, ou já pode sair com máscara, é tudo muito difícil. A doença, ela existe de verdade. Cabe agora, eu falo, o Covid é um processo agora individual. Cada um está vendo o melhor critério para si. Eu, por exemplo, eu saio, eu tento me proteger, uso máscara, eu ainda estou no álcool gel, se eu tiver álcool e sabão, vai água e sabão, e eu evito a aglomeração. Eu não vou para bar, muito difícil, não vou para lugares muito cheios, mas é um posicionamento individual. A gente não consegue mais hoje falar, olha, você não pode sair, não se tem mais isso. Então eu falo, o Covid, ele continua nos hospitais, ele continua acometendo pessoas, os óbitos continuam sim, lógico em menor escala, porque a gente já teve uma imunidade de rebanho, né? A população praticamente, um grande percentual, já adquiriu o Covid. Então, é isso que está acontecendo, a gente tem um indicador muito menor. A gente vem recebendo algumas denúncias, e eu entrevistei algumas pessoas de população de rua, né? Hoje em dia você não consegue mais definir o que é morar. Antigamente você olhava na rua, sabia mais ou menos a pessoa que era, né, aquele dito mendigo. Hoje em dia, enfim, a população de rua, vamos dizer, como é o termo que está sendo mais usado agora, praticamente tomou conta da cidade e a pandemia só acelerou, né? E assim, eu pergunto, vejo às vezes as vans fazendo aquele recolhimento, querendo levar para os abrigos. E uma vez eu vi uma intervenção no centro da cidade, e uma família resistindo para não ir. E aí eu perguntei para a senhora, eu disse, mas por que você não quer? Ela falou, porque lá eu vou pegar um monte de doenças, o abrigo, eu já fui 2 vezes, tá sujo, já peguei sarna, não tem fiscalização, não tem higiene. Então, assim, como você disse, a gente vem por um crescente de má gestão, acho que todas as áreas, praticamente, não só da saúde, mas da educação, da segurança, enfim. Como é que você vê essa questão? Vai ser parte do teu projeto, porque isso também é saúde, né? Essa questão da população de rua. Isso. A saúde está atrelada a vários aspectos, né? E isso, a população de rua é uma coisa que me incomoda muito. Você falou bem sobre esses abrigos, né? Que hoje não se tem mais obrigação em realmente acolher esses vulneráveis.
E eu acho que grande parte, a rua é uma sedução para eles, né? Porque na rua que eles conseguem um almoço, eles conseguem um dinheiro de estacionamento. Então, e é muito interessante para estar na rua. Eu falo que o abrigo do município, ele precisa capacitar essas pessoas para colocar no mercado de trabalho. Não adianta você recolher, acolher pessoas que não têm profissão. Eles vão voltar para a rua, eles precisam sobreviver. Muitos têm filhos, famílias que andam juntos. Então, se não tiver um acolhimento... Eu falo para você o seguinte, vou te dar um exemplo clássico. Hoje é o dia do lixeiro. Uma profissão tão importante na vida da gente, né, na sociedade. Sim. Eu falo, a gente tem os catadores de lixo em qualquer bairro, seja no meu bairro, seja no seu, você vê os catadores de lixo. A Conlurb, alguns anos atrás, ela fazia capacitação, ela fazia o acolhimento dessas pessoas e dava profissão para poder dignamente tentar viver. E não se tem mais isso. Então, enquanto se pegar essas pessoas de rua vulneráveis e levar para dentro dos abrigos para dar banho quente e alimentação, não vai adiantar. Tem que ter um programa de inserção social. Muitos na rua são professores, muitos nas ruas têm profissões, eles estão por depressão. Tem alguém falando aqui que exatamente, não querendo te cortar, tem trabalhadores que moram longe e às vezes facilita ficar próximo ao local de trabalho, acaba ficando na rua para poder se locomover e estar mais próximo, né, do local de trabalho. Também existe essa realidade. Existe, né? Assim, foi muito bem colocado, tá? Se você for na Central do Brasil, você vai ver pessoas de rua que justamente não têm condições de retorno para suas casas e ficam ali jogados. Isso é muito natural dentro da Central do Brasil. Então, eu te falo, não só essas pessoas, como esses vulneráveis. Eles precisam... Outra coisa, saúde. Pega uma pessoa de rua e entra numa clínica da família. É difícil, é complicado. Então, eu acho que tem que ter um programa de acolhimento. Mas o acolhimento, ele não pode ser para dar um prato de comida e dar um banho quente. Não pode acontecer. Essa pessoa ela tem que ter o direito de aprender. Ela tem o direito de entrar no mercado. Eu não vou falar para você, tem tantas profissões aí dignas que eles podem ser inseridos e não são. Então, é uma população esquecida de verdade. É isso. E se o Brasil continuar do jeito que ele está, com a educação, com a falta de respeito na saúde, a tendência é cada dia mais a gente encontrar pessoas na rua. Eu venho falando nas lives que tem um último estudo que saiu dos projetos dos vereadores que ocupam hoje a Câmara, praticamente quase 70% são irrelevantes, né? Então, assim, praticamente nada se aproveita, 30% se aproveita de uma bancada grande que a gente tem na Câmara. Você também abraça, como moradora aí do Grajaú, você tem aí também você abraça a causa dos animais, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho para as pessoas. Isso aí está no meu plano que também não deixa de ser saúde, né? Sim, e ele está justamente inserido aqui no meu plano de governo como saúde, né? Isso é saúde. A castração no município, ela é muito precária. A gente tem animais de rua. Eu vou te dar um exemplo clássico que aconteceu no meu bairro, no domingo, uma cadelinha cheia de filhotinhos para ter os bebezinhos deles. Os cachorrinhos foram tentar em uma clínica particular um cachorro de rua e teve na rua. Então, eu falo para você, não há castração. Não há castração. E quando você fala em projetos realmente importantes, este é um processo importante dentro do município, dentro da Câmara dos Vereadores. Esses cuidadores, porque assim, a gente tem pessoas que estão só olhando esses animais de rua, acolhendo. E o município tem que dar condições para que eles criem esses cachorros e incentivar a adoção. Tá? Eu sou assim, super a favor que o município entre com o veterinário, entre com a alimentação, entre com a saúde, estimulando as empresas privadas a adotar cada animal para que dê veterinária, dê saúde, dê os remédios, para que esses animais consigam ter saúde e sejam incentivados esse tipo de adoção. A gente vê aí nas ruas, final de semana, durante a semana, vários pontos de feira de adoção, né?
mas eu já perguntei alguns, a maioria às vezes são grupos de pessoas do próprio bairro que se organizam, né, e vão ali para a praça promovendo essas feiras. Você acha que resolveriam tanto esse problema dos animais se viesse aí pela questão do município um planejamento, uma Sim, organização de todos esses pontos de adoção de animais? Porque assim, você passa lá, tem uma plaquinha, deixa um saco de ração, deixa alguma coisa, mas enfim, no meu entendimento, eu acho que isso não resolve o problema. Só tumultua mais a cidade, porque já está tumultuada, né? A sujeira fica, a calçada é ocupada, enfim, a gente já está numa desordem muito grande na cidade. Como é que você vê essa questão? Se faz parte do teu projeto? Se está dentro do teu escopo de como você pensa essa questão dessas feiras de adoção, que justamente isso que você está falando, das empresas adotarem o animal, se responsabilizarem, mas também a sociedade civil também acho que precisa fazer a sua parte, né? A gente vê o Campo de Santana ali que está abandonado, nossa, que é um lugar conhecido ali com muito gato, né? Bastante. O Parque Garota de Ipanema, a Tijuca também tem alguns lugares que estão praticamente assim, o mato gigante, a grama gigante, os parques abandonados e a proliferação das doenças é muito grande. Então, como você vem da área da saúde, esse vai ser uma das suas bandeiras, além dessa questão que você vem abordando de mais eficácia, de mais atenção de projetos desenvolvidos para a área da saúde, essa questão dos animais, vão ser os sim, seus dois pontos fortes do seu governo, ou mais sim. alguma outra coisa que você queira Não, eu acrescentar? também tenho um ponto forte que é a segurança, né? É a parte da segurança. Mas voltando sobre esses animais que você me perguntou, se eu acho que essas feiras que não são cadastradas, que muitas vezes são de pessoas de dentro de bairro, tentando fazer essa doação desses bichinhos, desses animais, e são pessoas assim, muito especiais que largam muitas vezes suas Sim, vidas para poder tratar de bichinhos que estão na rua. Eu acho que deveria ter uma melhor atenção. Esse grupo de pessoas precisava de um cadastro no município para receber verba. Verba, porque se eles estão com esses bichos em casa, porque está faltando alguma coisa, está faltando castração, está faltando cuidados para o município. Entende? Então, eu acho que tem que se cadastrar, se organizar, se fortalecer, principalmente se fortalecer e lutar. É uma luta grande, é uma luta que já vem de anos e anos e anos, mas a gente tem que tentar. Não dá para a gente ver esses bichos abandonados. Por exemplo, aqui no meu próprio bairro, a gente tem uma pessoa aqui que ela vai para a feirinha, ela leva 10 gatos super bem tratados, tá? A saúde maravilhosa, com veterinários, muitos castrados, e você vê ali o apego daquela pessoa em ter que levar os bichinhos para praça, os bichinhos de cuidado, e não tem nenhum tipo de retorno do município. Então, eu acho que vale um projeto de lei, sim, em relação a esses animais. porque na verdade é um trabalho de conscientização, né, das pessoas, né? É um Sim. trabalho de educacional também, né? Desde as escolas, ensinar as crianças a importância, porque também tem muita gente que pega os animais e abandona, né? Ah, o que mais tem? Isso aqui, o que mais tem? Bairro que você tem um menor fluxo de pessoas, né? São os bairros que eu acho que têm maior indicadores de abandono. É muito Vamos falar da triste para questão poder. desculpa, não querendo te cortar, da questão da segurança. Você é a favor da Guarda Municipal Armada? O que você pensa com relação a isso, é um assunto um tanto tido como tabu, mas que vem sendo discutido aí na política do Rio, o que vem todo mundo falando. Como é que você vê a questão da segurança hoje? Eu queria também saber o que mais te incomoda na cidade hoje. Além da questão da saúde, é claro. Sim, sobre a guarda armada, eu tenho um princípio que, para que isso aconteça, as pessoas têm que estar totalmente capacitadas, né? A gente não pode armar uma guarda se a gente não tem profissionais ali com excelência para poder levar esse tipo de segurança para o município. Então, a princípio, eu acho que você teria que fazer uma capacitação rigorosa, com exames psicológicos,
com um traço e um perfil de cada pessoa que vai se armar. É o que eu acho. Eu acho que no momento eu não vejo um estudo, um trabalho em relação a isso. Então, a Guarda Municipal, neste momento, está armada para mim, eu acho que não. O que eu falo é tudo uma questão de trabalho. Quando a gente fala que tem um trabalho e o final desse trabalho é justamente uma melhoria para a população, aí sim, mas armar neste momento, acho que a Guarda Municipal ela tem que conquistar muito, e conquistar a população. Porque a Guarda Municipal ela é tida como uma fábrica de multas, né? Não é segurança, uma fábrica de multas. Então eu acho que a Guarda precisa se posicionar melhor, sabe? Agregar essas pessoas e ver o que vai acontecer, porque no momento, não. E com relação à segurança pública, o que você pensa e qual é o seu projeto para a melhoria desse caos que a gente está vivendo aí na cidade? Eu falo que é um caos, né? Mas é um caos que, aos poucos, algumas estruturas estão combatendo, né? Há uns 3 anos atrás, aqui no bairro que eu moro, nós fizemos um plano muito bom com a Guarda Municipal, que é o motopatrulhamento. Esse motopatrulhamento, eles eram várias equipes, cada uma com seu nome, né? E eles eram todos os dias. E o que acontecia? Eles rodavam pelo bairro, pelas ruas que tinham mancha, que a gente conseguiu ver. Ah, a rua que tem mais RO, que isso é importante. O RO tem que ser feito, não dá para desprezar, roubei o celular, não vou fazer. Tem que fazer, faz o BO online, mas registra ali, porque essa rua ela vai ser um grande indicador amanhã para que esse policiamento ele haja. Então, o motopatrulhamento, ele fez um trabalho junto com a 20ª DP e com a Polícia Civil. Olha, eu vou te falar, foi maravilhoso. Em tempo real, a gente tinha principalmente delitos, que eram os pequenos furtos de celular, bairro idoso, né? A gente tem um bairro de idosos. Em tempo real, essa tríade, ela aconteceu numa harmonia muito grande. Então, eu vejo que a Guarda Municipal, ela pode se agregar à Polícia Militar, sim, à Polícia Civil, e montar um grupo para que favoreça a população. A gente vem num crescente aí das drogas também, que é um ponto importante da gente abordar na cidade, as cracolândias, enfim. Tudo que a gente já falou, se a gente voltar, a história vai se repetindo. A população de rua, que automaticamente a gente tem o problema das comunidades, a gente tem o problema de das áreas ou dos perímetros urbanos da cidade, comércio de drogas praticamente ao ar livre, falta fiscalização, a gente tem aí o Rio Presente, a Polícia Presente, que tenta fazer, vamos dizer também, elogiar, porque já melhorou bastante em algumas áreas, né? Já melhorou bastante. Muito. Zona Sul, alguns lugares aí da Zona Norte, Alagoa, enfim, os pontos turísticos onde os turistas eram bastante assaltados, já melhorou, já deu uma certa tranquilidade, mas não resolveu o problema, né? Como que você vê essa questão, como que você pensa em trabalhar essa questão das drogas e da juventude, né, dos menores, enfim, nas ruas? Como é que você, olhando de cima, aí, como é que você pensa essa questão? Acho que as drogas no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, é surreal, né? Falta educação, falta base, falta estudo, falta conscientização, falta programas, falta ação, falta muita coisa. O Brasil ele está muito, ele retroagiu muito. Atrasado, né? Ele está muito atrasado. E hoje você vê, por exemplo, as drogas que você não via, principalmente em escolas particulares, né, de pessoas de classe média. Você já vê as drogas ali entrando aos poucos. E vai muito também dos pais. Acho que precisa ter um maior esclarecimento, precisa ter buscar a família, porque a família, na verdade, ela praticamente acabou, né? Então, procurar conversar com seu filho, procurar os sinais de que alguma coisa está de errado. É isso, fazer participação. É muito difícil. As drogas precisam também de um plano de ação para que a gente consiga tirar, principalmente das ruas. É muito difícil. Você falou da questão da educação e a gente hoje tem um grande problema também, que são as creches municipais, né? Ela vinha apresentando alguma debilidade e a coisa veio crescendo e assim, né? Falta de merenda, falta de
atenção, falta de cuidado, falta de planejamento. E aí você é uma pessoa da gestão, né? Assim, analisando o teu currículo, a tua trajetória, eu vejo que você tem o seu foco mesmo é a habilidade para poder fazer a gestão das coisas. Dentro do seu projeto de governo, essa questão das creches, das crianças, da saúde também, que é importante, né? Porque a mãe precisa trabalhar e ela precisa deixar o filho na creche, então ela confia naquela pessoa que está lá, naquele funcionário público que está lá, naquela professora, naquele servidor, que vai prestar o serviço com excelência para o filho dela até ela voltar. Como é que você vê essa questão? A sua forma de pensar, o seu projeto com relação a isso? Como é que você pensa essa questão das creches municipais? Olha, eu vejo que, às vezes, como eu te falei, nem sempre o grande erro está na gestão financeira. Lógico que é grande parte. Mas eu vejo gestores falhos, gestores que fecham os olhos para o que está acontecendo com o município do Rio de Janeiro. Eu falo que ser gestor, você vai ter que gerir crises, e nem sempre a crise ela precisa do aspecto financeiro para que você consiga a modificação. As creches realmente, como você falou, elas não suportam tantas crianças sem merenda, sem horário, sem responsabilidade. Não falo dos servidores, eu falo do município do Rio de Janeiro. Assim como os colégios também, você vê, eu botei no meu projeto, não sei se você chegou a ler, que é ampliando os horários escolares. Entendeu? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você leu, né? Sobre sábado e domingo, para que se faça um reforço escolar e que se faça atividades, Você pode pegar esse grupo de pessoas, ir para uma praça pública, deixar eles falarem sobre o ambiente, sobre a natureza, agregar a população, e isso não se tem mais, infelizmente. Os colégios, você vê alunos respondendo os professores, não se tem respeito. Então eu falo que a saúde ela está ligada diretamente à educação. Não tem como. Isso é princípio de base. A gente não teve isso. Então, agora é correr atrás mesmo e tentar modificar. A questão da telemedicina, né? Que você foi aí uma percussora durante sua gestão. Você pretende lançar um projeto para poder expandir dentro da cidade essa questão? Você podia falar um pouquinho mais para a gente, por favor? Sim. Acho que eu vou começar com a telemedicina. A telemedicina é uma ferramenta maravilhosa de saúde, né? Acho que tudo está caminhando para isso. Até porque a gente não tem, se falar que a gente tem um atendimento dentro de uma clínica da família, de um clínico geral, eu falo, sim, nós temos, mas e quando você vai para a especialidade? Quando você precisa de uma cirurgia, precisa de uma regulação. Se você entra com câncer de mama, por exemplo, que você precisa fazer os exames, você precisa fazer uma biópsia, que é um ato cirúrgico, você fica na fila da regulação até você ter uma metástase. Essa é a verdade. Então, a telemedicina ela vem contribuindo principalmente para as comunidades. Tá? Eu pretendo levar a telemedicina como uma base itinerante, tá? Com atendimento, as prescrições, os remédios e as regulações. Eu fiz sistema penitenciário de privados de liberdade, que a gente está falando de uma outra população. Sim, uma claro. População que não tem um livre discernimento de procurar uma clínica da família, procurar um hospital de emergência. Ele está ali confinado dentro do espaço. Então, deu super certo. Então, eu acho que esses agentes comunitários também, a clínica da família vai ter que agregar a telemedicina. Os agentes entrarem, procurar as comunidades, essas famílias, cadastrar essas famílias e fazer uma continuidade de trabalho. Porque as maiores doenças estão lá, principalmente a tuberculose. Uma doença que é muito fácil de ser tratada, mas infelizmente acomete milhões de pessoas e chega até o óbito. Então, a telemedicina ela só vai agregar. Então, remédio, diagnóstico, cura, acompanhamento. A gente tem aí hoje um índice também muito alto de mulheres que não fazem nem o Papa Nicolau, né? Não fazem.
Nunca Não fazem fizeram, tudo. né? Também, às Meninas vezes, jovens engravidando, menina de 12 anos de idade engravidando e não sabe nem como lidar com isso. Vai ao posto de saúde, pré-natal é uma coisa que cada vez está mais difícil, justamente por essas questões todas que a gente vem falando. E então seria um projeto específico para dentro das comunidades, essa questão da telemedicina. um projeto para dentro das comunidades da telemedicina. E para frente a gente pensa em ampliar, não é? Porque o primeiro atendimento na clínica da família, a gente pode fazer pela telemedicina. Primeiro Sim. acolhimento do enfermeiro pela telemedicina. Ali, ele já, muitas vezes, com o primeiro atendimento do médico com o enfermeiro, ele já pode fazer um primeiro diagnóstico. E dali mesmo, ele já pode fazer a regulação para o exame. Porque ele não precisa passar por esse processo tão sofrido da clínica da família. Porque antigamente a gente tinha até os funcionários que iam até as casas, não é isso? E aí depois de um tempo o processo foi... Mas aí bastante precário, né? Primeiro que eu acho que o dimensionamento, né, reduziu. Outra coisa também que a gente deve levar como critério muito importante, que nem sempre a clínica da família ela é culpada nessa ação de a saúde não chegar nas comunidades. Acho que o difícil acesso da comunidade é algo assim, incrível, sabe? Eu subi a semana passada numa comunidade e o acesso é muito complicado. A clínica da família não sobe lá, muito difícil. Por isso que eu penso em fazer lugares itinerantes para que essa população seja atendida. E assim, a ferramenta é uma ferramenta muito barata para o sucesso que ela é em saúde. Estão pedindo para explicar aqui um pouco melhor sobre esse projeto de telemedicina. Do município ou do sistema penitenciário? Não, do município, dentro do seu projeto aí. Dentro do meu município. Então, criar equipes itinerantes com a telemedicina. Na verdade, a gente vai criar um polo fixo dentro das comunidades. Esse polo fixo, basta um computador e rede, ele vai ser atendido. O cliente vai ser atendido pela telemedicina com técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico na plataforma. Daí ele vai conversar com esse médico, vai explicar o que ele está sentindo. Muitas vezes eles procuram a clínica da família por algo muito bobo que pode ser resolvido com um médico itinerante. E dali eles já fazem a prescrição, eles emitem a prescrição e esse morador vai na clínica buscar esse medicamento. Entendeu? O acompanhamento ele tem que ser semanal. Porque se você tem uma hipertensão e você não trata, o que você acontece? Esse paciente, ele vira um paciente muito mais complicado. O SUS gasta milhões de dinheiro por conta de não ter tratamento. Essa é a grande verdade. Quando uma pessoa procura o SUS, ela já está numa doença crônica. O que ela poderia ter evitado fazendo o quê? Acompanhamento em saúde. E é isso que eu acho que o município não tem. O município espera chegar no auge da doença para tratar. Não tem o acolhimento, né? Não dá o acolhimento, né? Não tem o acolhimento, não tem. A gente sabe que em 4 anos é muito difícil conseguir realizar várias frentes de trabalho e colocar em prática. Mas, assim, você sendo eleita, sentada na cadeira, caneta na mão, qual seria seu primeiro projeto, assim, aquele projeto que você guarda com maior carinho e dentre todos, claro, mas assim, o que você faria primeiro? Bom, o que eu faria primeiro, claro, a telemedicina, as comunidades para mim tem um valor assim imensurável, mas a primeira coisa que eu vou alinhar, se eu chegar lá, se eu for merecedora de sentar nesta cadeira, é valorizar o servidor. Desculpa, a saúde foi esculachada frente ao Covid-19. Eu não falo somente o enfermeiro, eu falo enfermeiro técnico, o fonoaudiólogo, o psicólogo. A equipe de saúde foi escrachada. Nós entramos para cuidar da população com maior carinho, com maior amor. Quantas vezes nós não tivemos um EPI para estar nos protegendo?
Então, eu vou valorizar o servidor do município do Rio de Janeiro, começando pelas horas que não são dadas, que é o adicional noturno. O adicional noturno, ele precisa ser repassado. As pessoas ficam 10 anos na sua profissão e quando saem, perdem esse adicional. Coisas assim que eu nunca vi o município, ele tem que entender que nós somos um processo de saúde, nós somos um processo de avanço, e se eles não olharem para a gente ou qualquer outra profissão e nos abraçar, não vamos conseguir caminhar. Então, 2 pontos fortes. É trazer o adicional noturno e também a gratificação por produtividade. Esse é meu ponto forte. É trazer o servidor novamente para a saúde, fazendo saúde com responsabilidade. É o que eu falo, saúde com responsabilidade. Então, a gente falou da telemedicina, né, que é super importante, e eu acho muito válido também. Muitas pessoas têm dificuldade de locomoção, de ir até os hospitais, até as UPAs. Então, eu acho que... E também esbarra, você não acha que esbarra nessa questão da tecnologia, que a pessoa precisa ter lá o computador em casa? É uma questão também que a gente tem que pensar sobre isso com relação à telemedicina, né? Mas quando você fala... Não, mas isso aí é do município. A estrutura é do município. Ah, ok. O município, na verdade, o município não vai ter gasto nenhum, porque ele vai ter gasto somente no sistema, na rede. Porque os remédios, os medicamentos, eles são dados para a clínica da família. A gente só vai mudar a maneira de distribuição, porque não acontece. As pessoas da comunidade não conseguem, muitas vezes, chegar na clínica da família. Como eu te falei, é surreal. Tem gente que mora lá em cima. Tu imagina uma idosa ter um pico de hipertensivo e descer uma comunidade. Não faz, não vai, não consegue. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer, levar a estrutura de saúde para as comunidades, para que todos sejam contemplados. Entendi. E com relação à questão que também eu entendo que esteja ligado à área da saúde, da questão da mobilidade, dos deficientes físicos, a gente não tem nenhum tipo de atenção, né, para esses nossos companheiros de jornada, vamos dizer assim, de vida, né, que caminham com a gente na cidade. É muito sofrimento, né? A gente vê um cadeirante tentando atravessar uma rua, não tem rampa. Enfim, você teria algum projeto específico para isso, com atenção para essas pessoas com deficiência? Então, eu falo para você, a gente falou um pouquinho da Guarda Municipal, né, lá no início, que eu não vejo a Guarda Municipal neste momento como segurança. Lembra? A gente conversou sobre isso? Sim, eu acho que a gente pode ter um futuro, sim, a Guarda Municipal armada, tal, mas desde que ela seja capacitada. Eu falo que o papel da Guarda Municipal é importantíssimo, importantíssimo. Você fala em rampas. Rampas é o mínimo, né? O mínimo de acessibilidade. Sim, pois é, a gente tem a questão do transporte, que não é fiscalizado. Infelizmente, a gente não tem uma ação em uma subprefeitura, uma região administrativa, ter esse mapeamento. Quais ruas eu preciso ter rampa? Todas. Todas. E aí a gente pode contar também com a Guarda Municipal. Eu te falo que a importância da Guarda Municipal é servir a população. É servir a população. Não é fábrica de multas, não é segurança, não está capacitada para isso. Mas ela não pode ficar nas ruas? Ela não pode acolher o cidadão? Ela pode sim. Então, eu acho que a Guarda Municipal ela tem que voltar para a população. Quando você também fala em cadeirantes, e eu falo um pouquinho de inserção social, sim, que eu acho que a gente está num momento de desemprego assim, muito significativo, e uma coisa que eu acho que poderia virar um projeto, seria um projeto com um novo recomeço, que seria propor um projeto de novo recomeço. Pessoas acima de 40 anos que estão fora do mercado de trabalho. Isso é grave. Isso é grave. A pandemia veio trazendo milhões de desempregos. Então, fazer um programa que o próprio município possa fazer um cadastro de empregos. Porque emprego tem, a oportunidade tem. Não se tem um veículo de comunicação. Infelizmente, você hoje não abre mais o jornal para procurar emprego. Você tem que ter o seu network para falar. Será que aquela pessoa consegue emprego para mim?
É assim que hoje as pessoas pensam. Por que o município não faz um programa de inserção através de dados, de banco de dados, onde as ofertas são dadas para o município e são distribuídas as oportunidades de forma igualitárias? Não se tem isso. Então, eu acho que a gente precisa arrumar a casa, sabe? Lógico que eu não vou chegar numa Câmara dos Vereadores e vou resolver todos os problemas do Rio de Janeiro. Não pense isso, que eu não vou conseguir. Mas se eu fizer um mínimo de transparência, um mínimo de honestidade e um mínimo de ética, eu já saio feliz. Você falou com relação à imprensa e um dos nossos propósitos, né, o Jornal Diário do Rio é um jornal independente e o nosso slogan é o compromisso com a verdade, né? Então, justamente a intenção da gente promover essas lives, não só no período de eleição, mas no decorrer até o final do ano e ano que vem dar continuidade, para a gente poder dar voz, dialogar e trazer mais esclarecimento à população para que ela consiga entender, né, qual a importância de... A maioria das pessoas hoje não sabe qual é o papel de um vereador, o papel de um prefeito, né, não sabe como é que cobra. Eu falo assim, principalmente fiscalizar o prefeito, né? Eu acho que isso aí, infelizmente, eles não têm ainda essa mentalidade, porque tudo que se passa em projeto de lei que não é bom para o município, acaba a população pagando. Essa é a grande verdade. Né? Existem muitos acordos entre eles, eu acho que não é por aí. Cada acordo que se há, a gente coloca rendido uma população, entendeu? Então é isso que a gente mudar. E outra coisa, a gente tem que parar para pensar em votar, assim, eu não peço voto, eu peço assim, uma reflexão. Eu jamais vou chegar perto da pessoa e falar assim, você me dá meu... Jamais. Eu peço uma maior reflexão, e como eu te falei, se eu for merecedora de estar na Câmara, eu vou estar. Não pegue os santinhos no chão, não faça o mesmo erro de anos e anos e anos. Porque você está colocando uma pessoa para te representar. E aí a gente vai continuar com o mesmo município. Entendi. Então, gostaria muito de te agradecer seu tempo aí na correria de campanha. A gente sabe que é difícil. Dizer que o jornal está de portas abertas aí para quem quiser nos procurar. Nosso site é www.diariodorio.com.br. Lá no Facebook a gente está no íconezinho laranja. Dizer que nós estamos à disposição de qualquer pessoa, qualquer candidato, qualquer cidadão que queira denunciar, falar, elogiar, enfim, trazer sugestões de pautas para a gente. Enfim, a gente está aberto. Por isso que nós somos independentes e a gente tenta exercer o nosso papel enquanto imprensa. Queria que você deixasse aí, fizesse umas considerações finais e deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, as pessoas que mais tarde que não tiveram tempo, que vão entrar e assistir a nossa live aí nas redes sociais e para conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho e uma mensagem para os seus futuros eleitores, a esses eleitores atuais e aqueles que se simpatizam com a sua causa. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, né? Que a gente consiga perseverar a honestidade e a ética, não só no município do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro e no mundo. A gente precisa de pessoas que fizeram construções. A gente precisa de pessoas que estão lutando por uma causa maior. Olha, se eu estiver na Câmara dos Vereadores, eu vou ser uma pessoa que vou ter acesso, eu quero conversar com vocês, eu quero levar minhas propostas, que já está feita, minha proposta de governo já está pronta. Eu peço que vocês me sigam na página da enfermeira Nice Carvalho e conheçam a estrutura do meu trabalho. Eu já me fazendo saúde há mais de 10 anos, nunca me candidatei em nada. Mas o Covid-19 me aborreceu muito o que estão fazendo com a área técnica. Então, vamos buscar representatividade e vamos lutar pela saúde do município do Rio de Janeiro. Em nome do jornal, eu também quero te agradecer como uma pessoa da saúde, né, que deve ter se empenhado bastante aí em tentar amenizar não só o impacto, mas abraçar as pessoas, né, dar um pouco mais de solidariedade aqui, o nosso agradecimento público também aos profissionais da saúde, que sem dúvida são incansáveis e ainda continuam fazendo a diferença. A gente se emociona de todos os dias quando a gente vê ou passa na porta de hospital, escuta um depoimento
E o Covid, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele trouxe uma mensagem da gente tentar construir um mundo melhor, uma sociedade mais igualitária, mais humana. E eu tenho relatos assim de pessoas que eu fico até emocionado, aí fugindo do Também. protocolo, de que ficaram internadas e praticamente isoladas, né? E muitas nem viram o rosto dos profissionais que atenderam elas nas emergências, nos CTIs, e alguns até faleceram por conta da doença, por terem sido contaminados, terem arriscado a própria vida para poder salvar a vida de tantas outras pessoas. Então, fica aqui o nosso agradecimento, você como enfermeira, boa sorte na sua candidatura, Muito nessa obrigada. reta final, sucesso, nosso jornal está aqui como porta-voz do que você precisar e de portas abertas como mensageiro, como imprensa, para trazer sempre a melhor informação. Tá bom? Muito Muito, obrigado, um muito obrigada. abraço, Um abraço. sucesso. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.